Boa noite, eu sou a Raquel da Arteira. Eu ensino artesãs a pintarem peças de artesanato com acabamento perfeito, valorizando assim o nosso trabalho. Estou de volta, quase perdi o lugar para as duas meninas aqui ao lado. Mas eu estava de olho. Literalmente. E agora eu estou aqui de volta e já com coisas lindas para te mostrar hoje. Hoje nós vamos fazer uma técnica bem bacana que pode ser usada em várias outras coisas. Então fiquem atentas para o que nós vamos falar, porque existem muitas variações dessas técnicas que nós vamos usar aqui hoje. Eu comecei a fazer uma bandeja e eu sempre gosto de fazer peças que possam formar um conjuntinho, claro. Então eu vou pedir para a Leti nos mostrar ali. Eu vou mostrar para vocês, ela não está pronta ainda, mas é essa peça aqui. Essa aqui é uma bandeja grande, que nós usamos uma técnica simples, que é uma imitação de uma madeira, e aqui nós vamos fazer depois o stencil. Então, eu vou mostrar como a gente chega nesse resultado aqui. Não está bem pronto ainda faltam as sombras, faltam toda aquela parte. Oi! Então, assim, eu vou fazer um cabideiro. Antes da gente fazer, a gente tem que programar as coisas que nós vamos fazer. E nós vamos falar um pouquinho sobre como chegar no efeito final, que é o que a gente quer. Loli, nós... Estou aí. Só deixa eu dar boa noite, Lili. Saludos de Argentina. Buenas noches, bem-vinda. Buenas noches. Então, a gente estava conversando hoje sobre a importância da preparação da peça, né? Então, é uma peça grande, seria muito mais prático a gente pintar... pode baixar. Passar o fundo de rolinho. Porém, pensando na técnica que a gente queria pintar hoje, foi pintado só de pincel, no sentido que a gente queria trabalhar. Porque a Raquel quer fazer uma pátina. Então, com a estria que o pincel deixa, a gente consegue melhor o resultado. Se a gente pintasse com o rolinho, ele fica uma texturinha diferente, ele dá um né? crespinho que não é o que a gente queria nessa peça. Então, quando a gente vai fazer a peça, tudo antes de começar, a gente tem que imaginar o resultado que a gente quer. Então, muitas pessoas usam o rolinho, mas... Em algumas técnicas nós usamos também, mas nesse caso aqui eu não indico. Então, ó, uma tabuinha simples, que vai virar um cabideiro lindo, fiquem atentas. Nós vamos fazer agora a técnica imitando aquela madeira que eu mostrei pra vocês. Então a Loli passou aqui pra nós um fundo com a cor areia. Ela acabou aqui, né, mas... Poderia ser o palha, o areia, o marfim. Tá aqui, ó, ela acabou. Não, aqui. Aqui. Essa cor. Eu até falei, né, pro Tiro que é pintar de rolinho. Não, mas era a intenção, Nós né? escolhemos a cor areia porque ela é uma cor que combina muito com o Spice que nós vamos usar depois. Ela tem um tonzinho mais de bege do que o palha, que é uma cor mais puxando para um branco. Então, para dar um fundo, só um fundo que puxa os tons, a gente usou areia, tá? Tá, a Loli deu oi lá pro pessoal do Face, do Instagram. Agora eu vou dar uma boa noite pro pessoal do Instagram também, né? Do Face. Do Face. Eu tô no Tu no Instagram. Instagram, eu no Face. E faltou a Rúbia. Boa noite, Rúbia. Boa noite. Boa noite. Viram que eu estou de gola, linda. Oi, Dagui. A minha amiga Loli que fez. Ela tá consignada hoje. Ela está consignada. Eu botei só pra mostrar aqui pra vocês, já que está friozinho, meu pescoço não pode ficar à mostra. A Leti roubou O quê? a espátula e não devolveu. Não, a Loli que pegou. Não, eu limpei ela, botei aqui. Então, assim, ó. Ela voou. Ela voa às vezes aqui. Abduziu-se. Então, assim, como eu quero que fique aparecendo um pouco do fundo e que fiquem os veios aparentes, eu estava falando com a Loli antes da gente começar aqui. Oi, Qual minha o novinha. projeto de hoje? O projeto de hoje é um cabideiro lindo. Chegou aqui. Depois eu vou mostrar como é que a gente vai montar.
eu vou começar fazendo o fundo. Eu vou socorrer aqui antes que dê acidente. Só pra nós não ter problema com essas bolotinhas aqui. Esses tacéis. É. Aí. Nem teria problema nenhum, porque eu sou super cuidadosa. Não, a gente não tem esses problemas aí. Olha, tá aparecendo lá. Não tenho... Tá. No Insta. Ela já Eu vou colocar aqui a cor bege, é um spice, a nossa cor. E eu vou misturar ele um pouquinho com o nosso verniz acrílico fosco. Eu vou fazer isso para dar uma leve transparência na tinta. Eu uso tinta PVA. Vou botar mais ou menos a mesma quantidade de tinta. Mesma quantidade de verniz? Érica, buenas noites. Da Argentina. Ele só vai dar uma leve transparência na nossa tinta. Ele vai lembrar o médium. É. Ele vai dar uma fluida assim na tinta para ficar uma transparência. Só um pouquinho. Então, é esse, né? Então, eu vou usar o nosso pincel de cabo amarelo. Vou molhar um pouquinho aqui. Oi, Bita. Boa noite. Não, esse aqui é o outro. É o outro leite. A leite. Passou o que na madeira antes? Passamos A uma cor tinta areia. PVA areia. Não necessariamente precisa ser essa cor. E nem precisa ser essa cor que eu vou usar em cima. Eu gosto desses tons porque eles dão... Ele dá bem aquele tom amadeirado e fica bem discreto, bem bonito. E depois com as sombras ele realça bastante. Então eu fiz um molhadinho e agora eu vou passar na nossa peça. A ideia desse pincel é pra ficar riscado. É. Vou ficar de pé aqui pra não manchar esse... Pessoal do Insta, por favor, me avisa se tá conseguindo visualizar bem. De repente dá pra baixar um pouco mais ali, ó. É, eu Vale. acho. É, por isso que Parecendo eu mais a tava... Raquel ali. Né? Ela quer mostrar. Ela quer mostrar a manta. É pra vocês ficarem visualizando só a manta que eu fiz. Não vai ver a técnica hoje. Como o nosso pincel tem as cerdas um pouquinho mais firmes, ele vai deixar esse marcadinho. Dá pra ver bem Dá pra marcadinho? ver? Aqui dá, lá não chama. Dá pra ver marcadinho aí? Olha lá, ali bem. Tô olhando aqui que eu tô respondendo. Então a gente não precisa... Pode passar por cima. Pode passar por cima, porque ele demora um pouquinho pra secar. Ainda mais hoje que tá com o tempo úmido e frio. Nós estávamos falando da dificuldade que nós tínhamos antes, quando a gente aprendeu essas técnicas, a gente usava mais para restaurar móveis. Então, Na verdade, as técnicas que a gente aprendia basicamente eram de restauro de móveis, né? Não tinham, assim, técnicas para artesanato. Então agora a gente mistura bastante essas técnicas. Olha, Alguns bem... princípios são parecidos, na verdade, né? Não sei por que nós não usávamos, inclusive, né? Pois é, até a gente tava conversando sobre isso, né? Que muita coisa foi modificando, muita coisa foi... Mudou muito rápido as coisas do artesanato, porque a gente fazia coisas muito simples e a gente fazia praticamente a mesma coisa. Nós fazíamos peças que a gente copiava os desenhos e reproduzia, né, na verdade. E até a sombra nós estávamos falando, que mudou muito a forma de fazer com outros pincéis e de outra maneira. Luz e sombra, né? É. A Sandra perguntou se usar o médium, esse aqui, cor cerejeira, daria o mesmo efeito. Nunca usamos a cor cerejeira. Deve ser parecida com a Sandra. Mas Mas eu acho ela que pode sim. usar, né? Em vez Pode. de misturar o verniz com... Eu vou mostrar, eu vou usar depois o médium cor marrogame. Marrogane. Mas ela pode usar direto o cerejeira. Não precisa ser a mesma cor, né, Sandra? Não, ali é sugestão de cores, né? É. Tu passa com o pincel médium, né? Eu vou passar com o pincel. Secar? Agora eu vou dar uma secadinha aqui. Então é um fundo bem simples que a gente pode usar em diversas peças, em qualquer peça, né? E pode variar as cores também. Aqui é uma sugestão do que a gente gostou, né? Esse
Esses tons de marrom geralmente dão a ideia de madeira, né? Que fica muito bonito e a gente tá usando bastante ultimamente. Nós estávamos falando também que essa técnica tem várias formas de fazer. Essa é uma delas. A outra é a falsa pátina, que a gente só risca com o pincel bem de leve esse efeito. Não fica igual, fica um pouquinho diferente, mas é mais ou menos o mesmo... Que é com o pincel seco, né? Com o pincel seco. Isso. Então, essa parte está pronta. Pode ser feito com qualquer cor. Então, agora eu vou marcar aqui 5 centímetros para nós fazermos o stencil. E falando Pra não dos fazer trabalhos, em todo, né? Pra não pesar nós vamos demais, fazer uma né? borda, né? Falando do que a gente fazia antes, basicamente Tira um pouquinho. eram os mesmos materiais, né, Raquel? Até hoje a gente usa mais ou menos Muita as mesmas coisa, coisas. algumas coisas que a gente agregou hoje que a gente não tinha. Eu não sou muito de depender de muitos materiais diferentes. Eu faço bastante coisa com a tinta pura mesmo, betume, porque a gente não pode ficar esperando, às vezes, ter todos os materiais para fazer uma técnica. Então, a gente Tanto que observa... pra fazer a Raquel experimentar um material novo, não é bem assim, né? Dá pra fazer. E dá para fazer. Fato. É só, às vezes, a gente observar bem o que a gente quer fazer e imaginar como que a gente pode fazer aquilo de outra maneira. Tem sempre outra maneira de fazer com outros materiais. Às vezes o resultado não fica bem igual, mas às vezes fica até melhor. Por isso que a gente sempre fala no domínio da técnica, a gente conhecer bem o material da gente, conhecer bem E saber como ele o que a gente reage, quer né? fazer. Exato, por isso que a gente estava falando, por exemplo, de como que vai passar um fundo. Saber que o fundo de rolo vai dar uma textura diferente na base, que vai dar uma textura diferente no resultado da peça. E às vezes me falam também que a gente termina muita coisa, mas é que a gente já vai sabendo exatamente o que a gente vai fazer. E aí as coisas saem mais rápido. E a gente já vai com a ideia pronta, né? Sim. A ideia pronta. Durante o caminho, às vezes a gente muda alguma coisinha, mas o básico a gente já está decidido. Então a gente não perde tanto tempo pensando no que a gente vai fazer durante o processo. Então agora eu vou fazer um stencil aqui nas bordas. Eu vou usar aqui porque eu quero. Uma Porque eu folha. quero. Acho que cola pedacinho. Não precisa. Ah, não, tá bem. Não, Aqui. é que assim, Aí. ó. Dá pra usar também uma fita crepe, quem quer, mas não é o caso, que eu não quero. Me dá aquele lá que é mais grosso. Esse aqui tá muito molinho ainda. E eu vou usar esse stencil dessas folhas, que a gente tem usado ultimamente, e nós vamos fazer uma borda. Eu fiz uma borda aqui de 5 centímetros, esse cabideiro é grande. Então eu vou fazer... Nele vai ter mais informações, né? Vai ter uma frase, vai ter um cachepô, então a depois gente vocês optou pra vão ver. fazer só a borda. E daí no centro, depois que a gente tá vai... debaixo ali, ó. Entortou aqui. Deu? Quer colar dentro da fita aqui? Não precisa, gente. Pedacinho, tá, tem. Tá? Então nós vamos usar aqui um Esse tá preto porque pituá. já estava usando, né? Eu já Lá estava não vai fazendo lá. aparecer, mas não tem importância, é tinta preta, né? É, tinta preta Esquece. pura, um papelzinho toalha, sempre à disposição. Eu gosto de botar ele aqui embaixo da minha pedrinha. Acho que aqui dá pra ver um pedacinho.
Tá dando pra enxergar ele no Face? Aqui dá. Tá bem na ponta lá. Eu baixo um pouquinho mais. Aí. Isso. Tira bem o excesso no papel e vai batendo. Oi, dona Tere. Oi, dona Tere, achei que a Oi. senhora ia aparecer hoje. Sempre pouca tinta. Sempre pouca tinta para não vazar. Pincel bem seco. Esse stencil é da Lito Arte. Ele é bem bonito, mas ele é bem difícil de lavar. Então, não dá pra gente usar e deixar ele esperando para lavar. Porque depois fica ruim para tirar a tinta, porque ele tem muitos pedacinhos e isso pode estragar durante a limpeza. Eu fui limpar, deixei ele um pouco, secou um pouquinho, daí ficou bem chatinho de limpar. Ele pode arrepiar essas pontinhas menor, né? Arrepia. Arrepia. E eu não sou a pessoa mais cuidadosa com os stencils. Admito. Porque eu fico fazendo, eu faço o stencil, daí já vou fazer a sombra e já vou fazer outra coisa. Nesse E minuto acaba ele já ficando. secou. Nesse minuto ele já secou. Outra coisa que às vezes eu vejo as alunas fazerem é que quando a gente faz um pouco do batidinho e acha que não está bom e quer fazer outra mão, ergue o stencil e seca. Não seca Em cima. né? Pra não Ele pode deformar com o calor, né? E deformar a tinta gruda Ele é mais. tipo e a né? tinta gruda mais E ele é ainda tipo no... um plástico, né? Ele acaba se deformando mesmo. Algumas pessoas têm medo de fazer o stencil, mas não tem nenhuma dificuldade. É só não colocar muita tinta e não estar com o pincel úmido ou molhado. O stencil a gente vence na insistência, né? Então é melhor fazer 2 vezes com pouca tinta pouca do tinta. que uma vez com muita tinta, né? O E risco borra mesmo, né? dele escorrer por baixo e borrar, aí perde a peça, é pior, né? Perde todo o trabalho que já foi feito. Aí desde que quer limpar, daí começa o problema. É. Então, esse stencil eu poderia fazer ele em preto, poderia fazer ele em branco, ou eu poderia fazer como a gente fez no coração, em cores. Tons de verde e marrom ficaria bonito também. Aquele coração nós já vendemos, inclusive. Quer secar? Agora vou colocar a folha aqui pra cima. Embaixo tá todo. Embaixo tá torto. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho mais. Aqui. Deu? Dá pra vir um pouquinho mais pra cima. Aí. Recoloquei e agora eu vou fazer esse outro canto aqui. Sempre cuidando para que não sobrepor, tá? Hoje nós achamos que ia ser uma live comemorativa dos 30 mil seguidores. Está quase. Está quase, mas ainda não chegamos. Eu estou aqui acompanhando, entrando a cada pouco, atualizando. Falta bem pouquinho, mas ainda não. Não virou 100. Mas hoje vira. Hoje vira. Então, se vocês quiserem compartilhar essa live com as amigas que gostam, por favor, sintam-se à vontade. Estamos quase. Nossa, quando a gente começou, a gente nem imaginou, né, Leti? 1.500 Não, seguidores. imagina. Felicíssima. Deu um boom. Então, eu acho que as coisas acontecem porque a gente trabalha com seriedade e a gente dá importância pro nosso trabalho e a gente faz o tema de casa, né? Aham. Porque nós estamos sempre buscando técnicas e versões de técnicas para vocês terem opções. E tem muitas opções. A Leti tá fazendo sinais. Ela tá conversando comigo. Se a gente faz todo. Hã? Se a gente vai Não, fazer, se ela tu quer fazer fazer ela toda a borda.
eu acho que eu vou fazer só essa ponta, né? Pra nós não Porque ficar aqui. fica enjoativo. Fica cansativo. Só mais esse pedacinho aqui, depois eu já vou começar a fazer a sombra pra vocês verem. Daí faz a sombra desse lado aqui só. Vai marcar. Tá? Então, a borda toda vai ser assim. Ó. Sem sombra, sem nada. Por enquanto, ele está uma peça comum. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês terem uma ideia do que nós vamos fazer antes da sombra. Quer me dar as coisinhas ali? Então, nós temos aqui algumas pecinhas que depois... Agora tem que botar aqui em cima porque ele vai, depois a gente vai cortar. nós vamos cortar um pedacinho daquele. Quer a frase? Isso aqui é uma caixinha, ó. A gente depois bota argila e coloca flores. Daí aqui a gente vai As colocar os suculentas. verdinhos. E aqui nós vamos botar a frase... O amor mora aqui. Tá, peraí. Deixa eu conjuminar as ideias aqui. Amor. Eu sou loira, se acalme. Eu achei que ia ser o amor antes. Mas Dá, é né? amor. Mas daria também. Um pouquinho mais pra lá. O amor mora aqui. Então, só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Então, antes de decidir o tamanho das bordas, tudo a gente tem que ver o que a gente vai colocar no meio, no centro. Então, aqui vai ser essas peças que são recortadas a laser e esse mini cachepozinho aqui, que é tipo uma caixinha, onde nós vamos colocar Uma suculenta. umas suculentas, uns verdinhos, alguma coisa. E depois aqui embaixo vão os ganchos. Fica lindo. Deu pra Fica ver linda essa peça, a gente vende muito bem, já fizemos de outras formas. Se vocês derem uma pesquisada na nossa página, vocês vão achar. Aqui tem os coraçãozinhos. Na outra a gente fez o amadeirado com carimbo e preto, né? Só. Ficou bem bonito. A gente conversou também sobre como que faríamos o fundo, Tá seco. já que a gente queria usar o stencil, né, Raquel? Sim. Então a gente conversou sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem que ter, pensando já no que a gente vai trabalhar em cima. Pra gente não colocar muita informação, para que não fique poluída a peça. Né? Porque se a gente fizesse um fundo com nós, com veios de madeira, mais o stencil, mais a aplicação das letras, talvez ficasse Às sobrecarregado, vezes, né? quando a gente usa técnicas que não são... que não combinam, que ficam disputando o espaço, Informação, fica muito carregada as peças. Às vezes eu observo isso, que as pessoas às vezes querem usar todas as técnicas mais top que sabem, Daí e aí mistura mistura tudo, fica muito. lixo. Então, técnicas tem que combinar entre si. Tem várias possibilidades. Então, agora eu vou fazer a sombra. Eu vou usar o chocolate, que é pra... eu não passei o... é mesmo. Esqueci Vou de uma Mahogany. coisa. Vou passar agora. Esqueci uma parte, desculpa. A gente tava empolgada com Onde é que já tá saindo? Eu vou usar o Mahogany. Mahogany. Só pra dar uma tingida aqui na nossa... Não há necessidade, se não quiser, não precisa. Mas eu vou fazer só pra dar uma escurecidinha aqui no nosso amadeirado. Eu vou passar aqui em cima, não faz mal. Acho que né? não faz mal. Qualquer Qualquer coisa eu coisa, retoco Tu usou com depois. spice antes. Não, pode ser? era esse aqui. Tá. Qualquer coisa depois eu retoco o stencil. Então assim, ó. Então esse seria primeiro. Então antes do stencil, Se quiser deixar a técnica simplesmente assim, pode. Só fazer a sombra, pode. Eu quis dar uma tonalizada na madeira, então eu usei o Medium Envelhecedor à base de água Mahogany. Essa cor aqui é bem bonita. Então, ele é uma cor relativamente clara, né? Parece Mas que ele, tem um igual, verniz ele em dá uma cima, né? tingidinha na cor. ele vai dar uma tingidinha nessa técnica aqui que nós já fizemos embaixo. Tu passa ali ele tu meio... passou? Eu vou passar ele molhadinho. Aguadinho. Põe mais um Tá pouquinho pegando ali, no preto, Leti. Raquel. Põe mais um pouquinho ali. Tá pegando no preto. Não faz mal. Quer outro azulejo? Não.
Eu vou lá pro outro lado. Ó, não vai cobrir. Não vai cobrir porque ele é translúcido, né? É. Daria pra fazer todo o stencil primeiro, então. Descobrimos ao vivo. Live com emoção. É. É que a peça é grande e ela é difícil de posicionar aqui, então a gente tentando. E eu vou usar um paninho Aqui seco. no Face dá pra ver inteiro. É só no Insta que ela parece cortada. E só vou dar uma limpadinha. Bem Vai, suave. bem suave. Vai continuar aparecendo os veinhos. Ela só tonalizou a peça, tá? Fica mais vivo. Dá um certo acetinado, né? Paninho seco de malha, macio. Tá? Ó, fica bem parecendo uma madeira. Então agora sim, pode trocar dele. Posso molhar aqui? Pode. E como nós falamos antes, a gente pode variar nos materiais também. Se eu quisesse misturar o chocolate com um pouquinho de verniz acrílico e fazer esse trabalho só de tingir um pouquinho a cor e dar uma tonalizada, eu também poderia fazer com a tinta PVA, tá? Então agora nós vamos fazer a sombra seca primeiro. Eu vou fazer 2 vezes, eu vou começar com o chocolate e depois eu vou usar o Raw Ambert, que é o marrom mais escuro. Boa noite, Clara. Mais uma vez nós vamos usar o pincel de cabo amarelo, que é Isso a mais... gente também estava conversando, né, Raquel? A possibilidade infinita de cores Sim, que uma técnica assim nos permite, né? sim. Dá pra fazer um amadeirado mais escuro, mais claro, bem suave, mais forte. E essa sombra também combina bastante com a técnica, porque ela fica mais rústica, não fica aquela sombrinha muito... É um pincel seco. Pincelzinho seco. Esse pincel aqui da Ceramic, de cerdas mais duras. Ele dá uma... faz uma tipo uma pré-sombra. Depois a gente pode fazer, se quiser, também a sombra com o pincel. Eu vou fazer depois. Mas essa aqui, ela dá uma sombra Mesmo, diferente. eu ia dizer, mesmo usando o flotado, o pincel chanfrado, faz diferença essa sombra embaixo, né? Nossa. Não, é outra coisa que a gente Muda. não fazia, né? Não, só a sombra direta com o chafrão. Cassi, pode vir. De manhã eu tô aí também. Ela quer vir buscar umas tintas. Qual Cassi? Cassi Flores. Ah, tá. Achei que era outra Cassi. Aniversariante. Já vai fazer em todo? Já vou fazer aqui. Mas depois não vai fazer o stencil aqui? Não muda, né? Não. Tá. Então eu vou deixar essa parte pra fazer depois. E assim, eu vou fazer fora e vou fazer aqui também. Nessa parte do... que eu fiz o stencil. Às vezes o pessoal tem dúvida de como posicionar o pincel, para que lado vai ficar a sombra. No caso aqui, eu vou fazer dos dois lados. Sim, mas às vezes a pessoa tem Se dúvida, vem pra se cá, vira- vai pra cá. lá, isto. Sempre eu uso esse aqui bem de ladinho. E a gente vai chegando aos poucos. E o pincel vai apontando pro lado que a gente quer. Sim. A sombra dá uma profundidade, olha. Você já vai fazer com preto também? Boa noite, Fátima. Beijinhos dela, botou a bandeirinha, não consigo ver. Só enxerga um vermelho ali. Na Espanha? Na Espanha amarela. Não, Espanha amarela. É, com Eu não vermelho, com enxergo, amarelo, só né? enxergo um vermelho e uma coisinha verde. Fátima, da onde? Portugal? Eu não consigo enxergar. Tá. Assim, ó. Eu já mostrei um costuradinho que todo mundo gostou. Se quiser, também pode fazer aqui, né? Costuradinho. É que como já vai ter outras informações,
Portugal. Então, a princípio, a gente vai fazer... A princípio, a gente não vai fazer, mas tudo a gente vai observando e vendo como fica. Boa noite, Fátima. Boa noite. De Portugal. Essas grande. Essas peças grandes. Dou cada susto nelas. Então, isso aqui é uma pré-sombra, só para dar uma marcadinha e para dar uma profundidade. Agora eu vou fazer a mesma coisa em cima com o marrom mais escuro, que é esse aqui. Raw Ambert, que é um marrom café. Empresta o secador? Eu já peguei. Tá ali, ó, em cima da mesa. Boa noite, Eliana. Dá pra fazer Eliane. essa técnica, dá pra gente fazer também em peças menores, né? Sim. Pode usar um stencil menor, só puxa aqui o papel. Tô aqui esperando nós virar os 30 ao vivo. Estamos quase. Quase. Só que eu tô avisando aqui, entrando e saindo, entrando e saindo. Então eu não vou lavar o pincel, eu só tirei o excesso aqui no papel e já vou mudar de cor. Ó, eu vou passar do chocolate para o Raw Ambert. Eu sempre falo nas cores, no degradê de cores, que sempre dá certo na hora de escolher a sombra. Essas cores não podem faltar no ateliê. Essas Spice, cores Raw. salvam as pessoas várias vezes. E dá um efeito lindo. Dá pra dar mais uma carregadinha nas pontas, se quiser. Não ficar aquela quina, aquele Dá quadrado, pra fazer né? até um porta-retrato pequeno. Dá, que tá bonito. lindo. Eu adorei esse stencil, achei ele maravilhoso. Quadrinho pequenininho. Tudo de que a cozinha. gente faz com ele, a gente vende rápido. Nossas ideias estão fluindo bem. E se preparem para uma casinha que nós estamos pensando. Aham. Quer dizer, vai ficar um mimo. Põe mais pra cá um pouquinho, só pra aparecer. Que eu vou tirando bem o excesso aqui no papel. Boa noite, Liege. Liege tá sempre nas lives. Bem de ladinho, bem de leve. Eu sempre digo que é melhor a gente começar mais suave e depois a gente vai acentuando. Gente, aprendam os mantras. Vocês não vão errar mais. É o da sombra, o do começar com menos, se precisar repete. Menos é Não mais. tem erro. A Tice tá te mandando um oi, Raquel. Oi, Tice Maldani. prima. Teu prima? Oi, prima. Boa noite, Mãe dos Alva gêmeos, Lete. Lete. Do meu primo lá de Santa Bárbara. A Lete também tem gêmeos. Os sim. delas são um pouquinho maiores. Já falou, sei. Eles são coisa mais linda. Eu tô com medo olhando essa peça girar aqui. Essa água que eu já fui indo. Elas são muito pessimistas. Acaba dando Nós tudo vamos certo. realistas, o negócio tá girando aqui. Eu vou passando, elas vão erguendo tudo. Então, vai ser toda a borda assim. Olhem que rápido e que fácil, que simples de fazer. E às vezes as pessoas dizem, ai, pintar é tão difícil, eu queria pintar como você pinta. É só observar, porque não é difícil. Então, qualquer pessoa pode pintar e qualquer pessoa também pode mudar o estilo do seu trabalho. Com certeza. Vamos sair do raso e dar algum mergulho em uma água mais profunda. Porque às vezes não é difícil. Basta querer. Precisa se permitir tentar, né? E se não ficar bom, isso de novo. E nós não podemos nos conformar com aquilo que a gente faz. A gente sempre tem que estar buscando fazer melhor, né? E a internet tá aí, né? A informação flui muito rápido, a gente tem Flui. muitas referências pra gente buscar. Por exemplo, se nós fizer até os 90 anos, nós não vamos conseguir fazer Não. só o que a gente já tem na ideia hoje. Não. Imagina certamente não. que todo dia surge uma coisa nova, diferente, uma ideia mais bacana que a outra. Então, agora eu vou fazer a sombra com o pincel chanfrado.
só pra finalizar. Que cor? Rau. A sombra com o pincel chanfrado que faz o efeito final. Porque ela vai selar essa parte aqui que a gente já fez, fica como um esfumaçadinho, e com a tinta e com o pincel chanfrado ele vai dar uma finalizada. Então, Gostei da frase, sair do raso e ir para as águas mais profundas. bem mais profundas. Tem muita coisa pra Meu gente Deus. fazer. Cor você usou para as folhas? Gostei da ideia de sair do comum verde. Preto? É, preto. Podia ser branco também, ia ficar legal. Fica bonito. Aham. Então, assim, eu vou usar o meu pincel chanfrado. Eu gosto desse pincel da Keramic, eu sempre falo, mas é que ele é muito bom mesmo. É 331, número 14. É propaganda gratuita mesmo, é só porque eu gosto de mostrar as coisas que eu uso. É que o pessoal sempre pergunta, né? É. E pincel tem que testar, não adianta. Uns são mais macios, uns tem mais água, uns menos. Tem pessoas Tem que gostam que de usar gosta. os pincéis importados. Eu, pra ser bem sincera, eu gosto desse aqui. Eu acho ele bem... Nossa, dura muito e ele tem uma textura boa. A quantidade de pelos. Eu pego 3, 4 pincel, eu olho nos pelinhos, eu sei qual que é o da Raquel. É, Porque a gente porque ele percebe vai que cada um gastando. pega o seu jeito, É, né? quando alguém vai usar o meu não dá certo, né? Exato. Aham. Então eu tenho dificuldade até de trocar esse pincel, porque eu gosto desse quando ele tá assim nesse estágio médio, ó, como ele vai gastando ali. Então, pra fazer a sombra, põe a pontinha, essa pontinha mais bicudinha, na tinta, espalha, espalha, encosta. Elas estão rindo de mim. É que hoje de tarde a gente falou do mantra, né? Uma aluna online esteve aqui, Salete. a Saletinha, né? Beijo, Salete. Depois eu sei que ela vai ver a live. Ela tá aqui? Ah, tá aí? Tá aqui? Aham. Aí a gente brincou de decorar os mantras. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Se a gente faz a sequência, não tem erro. E eu sei quando fazem a sequência e quando não fazem. Cara, que é verdade. Nem preciso olhar. E depois o movimento vai ficando tão automático que se a gente pula um movimento, a gente fica, tipo, tá faltando alguma coisa. E se você treinar um pouquinho e observar a quantidade de água e de tinta, é só essa primeira dificuldade que as alunas têm, que é o de saber a quantidade de água e de tinta. Agora eu vou virar. Tira o excesso de água. Boa noite, Silvia. Oi, Silvia. Oi, Silvia. Espalha. Meu parente, Silvia Lemos. Ah, Olha se eu ia perder a salete. era pra ter ficado aqui, né? Trazei Com hoje. nós. E eu vou fazer também na parte de dentro. Eu fiz toda por fora em cima do stencil, e agora eu vou fazer aqui na parte de dentro também. Essa parte que fica bonito caso vocês queiram fazer Oi, o meninas, costuradinho. tudo bem com vocês? A Gisele. Oi, Você está bem, Raquel? ótima. Eu só Pronta fiz para a próxima? de conta que eu não tava muito bem pra ver como é que elas iam se sair. Tá, testando nós. A Leite louca pra fugir já, e ela. Mas, enfim, elas foram muito bem. Deu pro gasto, né? Vários elogios. Também quero um oi de cada uma. A Fátima. Oi, Fátima. A Fátima de Portugal. Oi, Fátima. Bem-vinda. Tá Lembrem- frio aí, lembrem de meninas? Lembrem de Bota ativar frio, o Gisele. sininho pra estar sempre por dentro das novidades da arteira. É, ativem o sininho, que daí quando a gente faz alguma coisa. A gente posta, vocês já ficam por dentro das novidades. Já estamos pensando em algumas coisas diferentes também. Com a sombra do chanfrado ficou super lindo. Viu como dá um KKK. destaque maior? Ele fica muito mais bonito com a sombra finalizada. E o costuradinho aqui em cima ficaria lindo também. Mas eu acho que nessa peça Demais, não, daí, acho que vai ficar demais, né? É. Mas eu acho bem bonito o A Fátima tá costuradinho. agradecendo. Oi.
certo? Então, o que nós queríamos mostrar hoje? Esse fundo que a gente passou areia, passamos com o pincel e depois nós fizemos esse riscadinho que a gente usou um pincel amarelo de cerdas mais duras com o Spice, misturar um pouquinho de verniz para dar uma transparência. Daí a gente passou a tinta mais molhadinha, puxando bem para ficar os veios. Depois nós tingimos um pouco com o gel matizador Mahogany e limpamos com o paninho seco. Depois nós fizemos o stencil com preto e fizemos a sombra. Isso, a sombra a gente fez em 3 partes. Nós fizemos com o pincel amarelo. Primeiro este. De cerdas duras. Nós usamos o chocolate. Depois este. O chocolate e o raw ambert. Então, cores que formam o degradê são muito fáceis de usar. Esse é sombra desse e esse é sombra do meio. Então, é só você colocar em ordem as suas cores. E para começar, vocês podem ter 3 tons de cada cor, que já facilita bastante. 3 tons de marrom, 3 de laranja, 3 de azul, 3 de verde. Fica bem fácil para jogar as cores entre elas. Então, as tintas duram bastante. As tintas são muito versáteis. A gente pode usar como pátina. A gente não precisa usar produtos muito elaborados. Com produtos simples, a gente pode ter uma peça bem bacana. Então, acho que era isso, né? Isso aí. Depois vamos ver ela prontinha, vai ficar linda. Se fizerem, marquem a arteira, tentem, experimentem Coloquem fazer. aí de onde vocês são, se vocês já fizeram, se vocês pintam, se vocês levam isso como profissão, ou se é um hobby para vocês, que Se a gente ficou gosta alguma de saber. dúvida. Se ficaram com alguma dúvida, é só colocar aí também, que a gente vai respondendo a todas. Gostaram? Depois eu vou postar a foto dele pronta. Dica maravilhosa para essa técnica de 3 cores de sombreado, adorei. É bem fácil de fazer isso. E outra coisa é que esses tons aqui a gente pode usar em qualquer cor para fazer A sombra. gente usa muito essas cores, né? A gente pode usar no verde, no azul, no rosa, para não ficar aquelas cores muito vivas. É por isso que eu brinquei que são cores que não faltam no ateliê, né? Uma coisa, falando em sombra, uma coisa que eu vejo e que me dói na alma é quando eu vejo uma peça palha ou branca com sombra vermelha. Ou um pink. Judia. Né? Fica feio. Não dá. O vermelho não com há. a sombra é bem, olha, uma recessão, né? Porque é muito difícil. Então, muito cuidado com as cores que a gente vai usar na sombra. Sempre procurar os tons mais discretos. Claro, combinando com a peça dentro do estilo, mas sempre cuidando para que não saia muito Usar forte. um tom sobre tom normalmente, né? Solange porta-retrato ia ficar lindo quando eu falei. Ó, você conta que é o porta-retrato aqui, Ia ficar né? lindo um porta-retrato mesmo, com o pezinho preto. Claro que eu queria foto, né? Mas Não, mas todo esse trabalho que eu dou de sombra faz apareceria. igual, E né? uma foto preta e branca fica bem bonita, né? Fica bem bacana. Então, compartilhem, meninas, é muito importante para que a gente alcance os nossos 30 mil seguidores, né, Loli? Sim, Nós Cleusa, estamos boa de noite. olho. A Cleusa disse que entrou agora, vai ficar gravado. Olhem, Aqui também elas falaram que vão assistir olhem desde o que início. linda que eu estou hoje com a minha manta, que a minha amiga, patrocínio da minha amiga Loli que fez. O que a Silvia disse? Vixe. Até eu que não entendo muito ia ficar chocada com essa sombra. A O gente que vai ser essa peça? A Fátima perguntou. Essa peça vai ser um cabideiro. Vamos mostrar de novo? Nós vamos mostrar de novo aqui. É que ela tem várias peças, ela é uma peça grande, então a gente não consegue finalizar. Quer que eu Ó, suba de lá? eu tenho Deixa um eu baixar um pouquinho aqui recortezinho. pra Fátima ver. Ó. Eu tenho aqui um recorte de coração. Essa aqui é uma caixinha, tipo um cachepô, que depois aqui vão as suculentas, ou as florzinhas, enfim. E aqui vai uma frase. Ó. Aqui dentro. O amor... Mora na arteira, quer dizer. O amor mora aqui, vai ficar.
É mais ou menos Mais assim. ou menos assim. E daí aqui embaixo os ganchos. Vai ser um cabedeiro. Daí a gente vai botar uns ganchos grandes envelhecidos, vai ficar bem bonita bem mesmo. bonito mesmo. Vai ficar. É uma vai ficar peça lindo. que a gente vende sempre que a gente faz, né? Então tem peças que acerta a venda, então é só produzir e fazer que não tem erro. É uma peça que a gente sabe que vende, então a gente também fez uma técnica hoje um pouco diferente do que normalmente a gente faz. Sim, Né? Então a gente vai testando às vezes essas técnicas, a gente vai vendo tendências, a gente viu que o preto assim tá bem alto, assim como o branco. Então a gente resolveu testar, ver como que ia ser a Tem aceitação. mais uma frase bem legal ali. Dá pra nós é, montar e outra a coisa. bandeja também vai ficar linda, né? Porque daí a gente imaginou numa cozinha, ó, a bandeja vai ficar linda. Ó, aqui já tá também no estágio mais Muito avançado. Bacana, eu lindo. sou de Goiânia. Ó, Outra Fátima. Oi, Fátima, de Temos de Goiânia. São Luís, Argentina também. Ó, essa bandeja aqui eu vou depois... Eu tô pensando em colocar aqui uma frase de café, alguma coisa. E ainda vamos amarrar aqui um sisal, alguma coisa assim. Vai ficar bem bonita pra... Quadrado dentro. Ah, vai folhas também. Adriana, Depois eu vou postar. bem-vinda. Buenas noites. Buenas noites. Argentina também. Ah, olha, nossa... Só que tá. Boa noite, eu sei dizer. Nós estávamos falando esses dias, né? Valéria, vai ficar linda a peça, né? Uma vontade de viajar, né? Lá Vou ter que pras chamar amigas. nossa colega Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana Lúcia pra Quebrou. dar uma melhorada no nosso espanhol pra poder Hablar. conversar melhor Hablar. com nossas companheiras de classe dos outros países. Argentina, Peru, Portugal. Portugal, Colômbia. Colômbia, a gente tá bem, né? México. Temos que conversar melhor. Certo? Tá certo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentas, curtam, comentem, compartilhem, façam todos os... Ativem o sininho. Ativem o sininho, porque nós temos O muitas stencil coisas pode lindas. mostrar? Sim. Tá sujinho agora, né? Mostra com a Acho que folha. com a folha fica bom mesmo. Ó, agora para limpar vai ser uma coisa maravilhosa. Ele é um stencil de folhas de... Como é que se chama? Essa folha é costela dedão. Costela Eu acho que dedão, é. acho que é, né? Eu tenho outros motivos também Ele de... tá pintado, dá pra ver bem no Outras folhas também que são lindas. As folhas sempre são bem-vindas. A gente usa bastante, Sempre vende né? bem. É, tem aquela outra, eu acho linda. É. E também, perfeito, a gente sempre trabalha ela com as cores, mas qualquer um dos modelos que a gente tem de folhas ali, tanto que a gente ficou em dúvida de qual modelo de folha que a gente ia usar, né? Sim. Qualquer um aceitava que tivesse Inclusive, só preto. dos stencils de folha, esse foi o último que eu usei, porque eu não dava muita importância pra ele. É, né? E daí a gente fez no coração e ficou lindo. Sim. Se vocês quiserem procurar, tem na nossa Eu incomodei página. pra fazer o coração. É Coisa boa. um coração grande de pinos Costurado. dividido. Fica bem bonito. E daí a gente fez e eu me apaixonei pela folha. Não era a minha preferida, agora é. Então eu, quando eu Valéria, gosto, gratidão por nos passar todas as dicas. eu que agradeço, amiga Valéria. Certo? Então, Certo. Então era isso. por hoje era isso. Qualquer dúvida é só nos chamar que a gente ajuda, responde. Amanhã voltaremos com um post bem lindo com 30 mil seguidores. Ó, a Fátima sugeriu em outra ocasião limpar com álcool mais forte, 70. Vou tentar agora. Boa ideia. A acetona Eu já também, limpei né? com acetona. Aquele que tinha um de bolinha ali bem impregnado, eu consegui limpar com acetona. Aham. A Pro não é das mais, assim, Eu jeitosas. limpei o outro dia, limpei. Eu A gente- ergui a já uns gente rabinhos ali. Se junta Ele é e dá. muito ruim. É que ele é fininho, né? Ele é muito bem fininho. fininho. Certo? Então, Então, até a próxima. Até quinta-feira. Quinta é feriado, né? Nós vamos Ah, é fazer verdade. igual. Ah, vamos? Vamos, Ah, então eu tá. vou, estarei aqui. Quinta-feira aqui é feriado, mas vai ter live da mesma maneira. Eu quero avisar vocês, sábado também nós vamos ter uma live de vendas, de peças prontas e de alguns materiais que nós temos excedentes aqui na loja que nós vamos mostrar para vocês. Nós vamos ter peças de pinos, bules, xícaras, corações e alguns stencils eu vou mostrar. Então, sábado, às 16 horas, também estaremos aqui. Mas eu vou avisando durante a semana. Então, até quinta e depois até sábado. Isso? Isso aí, então. Então, boa noite Certo. pra todos. Boa noite. Graças, Adriana.
Até a próxima. Tchau, até. Tchau.